Uma boa noite a todos. Então, retomando os nossos encontros, hoje a gente vai trabalhar o item 19, Jesus e a conquista da paz. Capítulo 10, a paciência, do livro Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, e capítulo 16, Luta pela Conquista da Paz, do livro Desperte e Seja Feliz. Talvez um dos maiores desafios da nossa vida atual seja essa questão de conquistar a paz. Uma, porque o mundo continua em guerra, em situação de hostilidade, de conflito, mostrando que a nossa capacidade de se relacionar, de conviver e interagir com o nosso próximo é muito limitada. Outra questão que nós presenciamos é essa vida estressora, de fadiga, de exigências, de apelos materiais, que também fazem nós perder a conexão com o nosso mundo íntimo, com o centro divino em nossa vida, gerando também angústia, infelicidade, tormentos, e nos colocando num quadro que está longe de ser da paz. E também, de outro lado, tem a nossa própria realidade interna, e as circunstâncias que a vida apresenta, que muitas vezes são difíceis e geram também momentos de impaciência, de tormento, de dificuldade. Então, o desafio da paz é algo realmente algo que envolve, de todos nós, um grande esforço. Então, eu acho que seria interessante a gente poder pensar juntos, nesse momento, qual é o caminho para a paz. E quando a gente fala em paz, do que a gente está falando? Né? Quando a gente se propõe a encontrar essa paz, que paz é essa? O que vocês entendem em relação a esse tema? Para mim, assim, acho que eu faço relação com a minha consciência, assim, o quanto eu considero que eu estou cumprindo com o que, nesse meu nível evolutivo, eu considero que seja as minhas obrigações, assim, mesmo que chegue a um nível de sacrifício da minha parte, mas aquilo que eu considero que seja sagrado, como dever, com os pais, com o filho, se eu sinto que nisso está minimamente cumprido, assim, eu sinto paz. E é só também. Sim. Então, a ideia de paz para ti tem a ver com tu estar realmente comprometida e correspondendo aos teus compromissos, aquilo que a tua consciência te impõe enquanto a atitude acertada e correta de conduta. Mais ou menos essa é a tua ideia. E só no aspecto moral, toda essa outra parte externa, de competição, não sei, isso nada me atinge, assim. Ok, o que mais, gente? Paz é aceitar as coisas como elas são. Sem, mesmo coisas muito ruins, eu acho que a gente consegue ter paz mesmo num momento muito difícil. É aceitar, é aceitação. Então, a paz não tem a ver necessariamente com o momento de tranquilidade em si, mas de uma atitude de enfrentamento. Se tu consegue aceitar, se tu consegue acolher a realidade, mesmo em situações difíceis, tu consegue manter a paz. O que mais? Parece que seria assim. Começa com
O relacionamento pacífico que eu tenho com o meu vizinho, com as pessoas mais próximas, assim começa a paz. Uhum. Eu acho que começa com a gente mesmo também, né? E às vezes eu vejo pessoas que se cobram muito, sou uma delas. Então eu vejo assim, às vezes, quando eu estou numa atitude de não paz mesmo, sabe, assim, enlouquecida, não sei o que, daí eu paro, e aí eu vejo que todo sentimento, digamos assim, entre aspas, negativo que eu estou sentindo é em relação a mim. E aí eu paro, converso comigo, e aí parece que as coisas começo com um pouco mais, tentando ter um pouco mais de compaixão comigo, mais de aceitação, e aí parece que as coisas começam a ficar mais em paz. Paciência contigo mesmo. Bah, É isso? é o que eu vim aprender, com certeza. Então, estão colocando vários níveis e várias compreensões do que envolve a dinâmica da paz, né? Eu acho que essa questão da consciência talvez seja o nível mais difícil e final da conquista da paz. Porque talvez nenhum espírito pode ficar completamente em paz se tiver com a sua consciência lesada em relação às leis divinas. Isso me lembra a situação da mãe do Lísias, que no nosso lar se sentia feliz porque ela tinha reunido os entes queridos junto a ela, o marido, os filhos, e tinha tido uma vida muito regrada do ponto de vista de uma caminhada e muito assim harmônica e de uma maneira favorável, e ela tinha conquistado lá no nosso lar, então, um lugar para ela, um lugar para o companheiro, para os familiares, e era uma coisa muito bonita assim, de se ver, a harmonia, o encantamento, a amizade, o carinho entre eles, e parecia que estava tudo muito tranquilo, eles se amavam muito também, então era tipo assim, estou no paraíso, né? Não preciso mais nada desse mundo porque a vida está muito boa. E, no momento, apesar de toda aquela tranquilidade e eles estarem, digamos assim, de alguma maneira integrados na dinâmica do nosso lar, cooperando, de maneira a serem bons cidadãos e fazendo tarefas, eles começaram a sentir uma angústia. Uma angústia que eles não sabiam de onde vinham, né? Tanto ela como ele. E aí eles foram procurar os responsáveis do departamento lá X, né, para saber o que tinha acontecido, e foi dado a liberdade, depois de um certo tempo, de eles lerem algumas encarnações anteriores deles, né? E não todas, e não a vivência, a leitura. E aí eles constataram que, apesar de estar no momento bom de vida, existiam questões ainda do passado mal resolvido, e que aquela angústia era o compromisso frente a esses a essas questões da vida, da humanidade. E aí ela entende, Bandelise, que não adiantava o mundo dela estar em paz, o mundo dela estar feliz, o entorno dela, se a humanidade também não pudesse estar em paz. Então tem a questão do karma, mas tem também a questão da consciência, da nossa responsabilidade diante também dos outros, do coletivo, né? Então, eles tiveram a necessidade de reencarnar, né? Mesmo tendo aquela vida aventurosa. Então, a gente vê que essa questão da paz realmente é um processo delicado, né? Mas a gente pode ter realmente ir trabalhando no sentido de pacificar, né? De se a gente não consegue uma paz plena de um espírito que está realmente em harmonia consigo, com o universo, com as leis divinas, e pode ter uma paz plena, porque está em conexão direta com Deus, né? Porque essa paz, de alguma maneira, vem também dessa união com a divindade. A gente pode começar a construir um mundo de paz pacificando
né? Quer dizer, o nosso mundo interno. Porque a Joana fala, no Desperte e Seja Feliz, dessa condição que gera um desequilíbrio, né? Que está ligado à queixa, e a pessoa que vive, então, em situações de insatisfação, de queixume, de amargura. E essas pessoas que ficam presos na crítica, na amargura, na queixa, e elas nunca vão ter paz, a Joana fala, né? Até porque ela diz que o ser humano foi criado para amar e ser amado, nunca para reclamar, exigir, perder-se na sua autocomiseração. Porque essa queixa, ela vai dizer que muitas vezes esconde uma atitude dinâmica de uma pessoa que tem pena de si mesmo, que quer despertar a comiseração e a compaixão dos outros. E acaba se colocando nesse lugar inferior, provocando, de uma maneira, uma desarmonia para si e para o coletivo. Então, ela fala que esse processo de conquistar a paz, ela é um trabalho bastante intenso, né? E que envolve esse compromisso com o nosso pensamento, com nossos atos, e um trabalho sucessivo até chegar a essa paz, e que nisso é muito difícil. Então, ela diz que realmente não é uma caminhada fácil essa, né? Tem um trechinho aqui do Jesus do Evangelho, Sim. a paciência, que fala assim, ó, a paciência encoraja o ser porque o ajuda a enfrentar quaisquer situações, tomada pela ciência da paz. Você falou sobre isso, né? Então, ciência da paz é o estudo da paz. Eu acho que devia falar um pouquinho melhor. Essa ciência da paz é esse exercício de compreender. Quando ele fala, nesse caso específico, né, que tu leu ali, né, de que da paciência, né, que sabe esperar, que sabe tolerar, e ela demonstra a figura de Jesus como essa condição máxima de alguém que tinha essa condição de ter paciência, e apesar de toda a capacidade de enxergar muito além de nós e antever até o futuro, né? Ele se curvou aos sinais do tempo, às profecias, para respeitar a ordem das coisas, aos processos que envolviam o tempo de cada um, até dos próprios discípulos, do amadurecimento de cada um deles. Foi traído, foi negado por Pedro. Quer dizer, então, de uma maneira, ele soube cultivar e ter essa paciência, né? E quando a gente fala, então, dessa paciência, do que a gente está falando? Para vocês, essa paciência de Jesus, de saber esperar o momento certo, de poder dar tempo para nós, de tolerar, de poder se submeter a certas limitações extremas e se curvar à nossa ignorância e dar condições para que as coisas pudessem amadurecer. Ele mesmo disse, olha, e nem tudo eu vou poder falar nesse momento, vai ter que vir o Consolador prometido. Quer dizer, então ele teve que realmente caminhar a partir e do lado da nossa ignorância, da nossa sombra e assim por diante. Eu acho que isso representa a confiança que ele tinha que nós chegaríamos lá. Então, acho que tem uma disposição de confiança nisso, né? De muito amor, de muita entrega, para poder esperar o tempo. Porque a gente é muito impaciente, né? A gente não é como se a gente não recebesse o retorno daquele nosso problema, a solução. Hoje, então, não serve mais. Né? E Cristo vem dizer bem ao contrário, né? Que tem... Lá adiante vai dar certo, as coisas vão... É como se é uma confiança
né, na orquestra maior, né? Que às Com vezes a gente certeza. não se dá conta disso. Essa questão da confiança é essencial. Porque se tu confia, né? Se tu confia, né? Se alguém diz para ti, fulano, dia tal, eu venho te visitar, fulano de tal coisa eu vou te proporcionar. Se tu confia, se tu tem certeza que tu pode confiar, tu fica tranquilo, né? Porque tu sabe que tem uma segurança. Tu sabe que tu está respaldado e que do outro lado de lá não vai haver uma frustração, uma decepção. Então, realmente, do ponto de vista de uma paciência, essa paciência se trabalha muito de poder realmente aprender a confiar. Então, tem dois tipos de tormento, de angústia, que é fruto, que gera o desconforto, a impaciência e a incapacidade de poder ter paz. Uma é esse ego, que quer tudo, esse ego infantil que não sabe esperar, que não confia, que é exigente, e aí ele não está em sintonia com a vida, porque ele quer que a vida responda a ele, né? E a vida não corresponde, daí ele fica em desencontro com a vida, porque ele é um ego voraz, é um ego que quer impor as suas coisas, e aí fica nessa postura queixosa, frustrada, e não está em paz aí com a vida que tem, porque daí é uma questão de não aceitação da vida e da sua realidade. Né? Então ele não consegue confiar, aceitar. Então, tem uma questão de não aceitação aí. Né? E tem essa impaciência, essa falta de paz dos conflitos internos também. Né? Porque, às vezes, a vida pode estar muito bem, obrigado, né? E as coisas, a vida está respondendo de maneira favorável, e tu não conseguir ter paz. Né? Porque tem questões internas. Então, a Joana fala desses processos do passado, que ecoam também, que são geradores de conflitos. E esses conflitos realmente são processos que desacomodam, que geram tensões, angústias, neuroses, e a pessoa daí não tem paz. Né? Então, a gente tem dois níveis aí uma que é a relação minha com a vida, onde a minha atitude inadequada e infantil me faz eu estar desconcertado em relação ao movimento da vida, porque tudo tem também uma dinâmica arquetípica, tem tempo para semear, tem tempo de colher, as coisas têm que ter os seus processos, tu tem que aprender a ter sabedoria de reconhecer cada momento. Então, tu tem que aprender a respeitar e aceitar essa dinâmica. Né? Quer dizer, se eu rapar meu cabelo agora, amanhã não vai estar crescido. Né? E se eu me arrepender, eu vou ter que ter tranquilidade de esperar ele crescer o tempo necessário e dar o tempo que for para que a natureza possa cumprir a sua parte, e assim por diante. Ou seja, eu não tenho controle. O ego não tem controle sobre as realidades da vida. Eu não posso controlar tudo, não determino tudo, e eu não posso exigir também da vida que ela responda às minhas necessidades. E se eu não tenho condições de lidar com isso, eu vou estar nesse desencontro. E também esse tormento interno, que é fruto das nossas questões, né? que estão lá, que nos assaltam e que, de uma maneira, também geram perturbações internas. Né? Não, é sobre essa falta de paz, né, que a gente tem, no caso, como tu falou, um motivo é o ego, né, infantil, tal, que se acha merecedor de coisas que ele não está preparado, tal. E a outra é por causa das nossas de outras reencarnações, né? Mas daí, se a gente parar para pensar, realmente, quase todos nós tivemos muitas e muitas e muitas reencarnações. Então, a gente traz uma bagagem assim, de um monte de ansiedade, de angústia, de coisas que a gente andou cometendo. Assim, né? Eu acho que daí realmente acho que é muito difícil manter a paz com toda a bagagem espiritual. Né? Aí entra o auto-perdão
e a paciência conosco mesmo. Porque a gente também, assim como a gente tem que aceitar a vida como ela é, a gente tem que aceitar também a nossa realidade. Então, se eu consigo aceitar a minha pequenez, se eu consigo aceitar o lugar que eu me encontro, eu também vou estar em paz com isso, mesmo sendo devedor. Então, eu não vou ter aquela paz total de um espírito que está em harmonia com o universo, porque essa paz é a paz última, né, de conquistar, né, porque daí eu não tenho dívida, eu estou em sintonia com a harmonia do universo, eu estou vibrando em favor da vida, em sintonia com a vontade divina. Mas eu posso conquistar um pouco de paz na medida que eu tenho certos comprometimentos do passado, né, mas estou, digamos assim, responsável, assim, eu não estou negando isso, né? Que você puxa e aí entra realmente a confiança. Eu confio no amor do Pai, eu me perdoo, eu me aceito e eu não fujo de mim. Então eu me lembro de uma pessoa que se culpava muito. Ele tinha uma estrutura, porque algumas coisas de tormento interno nem é por débito do passado, né? Nem com falta da consciência. Às vezes a gente cria tormentos também desnecessários. Aquela ideia que eu falo para vocês, que neurose é um sofrimento sem sentido. Então, às vezes, também a gente acaba criando tormento e não tendo paz por falta de compreensão, por má compreensão da realidade, por a gente estar preso emocionalmente a certos traumas, da gente poder se culpar. Então, de uma maneira, a gente poderia estar numa condição melhor, do ponto de vista da nossa harmonia interior e da paz, mas a gente não nos permitimos a isso também, né? Então essa pessoa, ela se culpava muito, eu não sei por que razão, mas era um padrão psicológico, e uma vez uma entidade olhou para ela e disse assim, meu filho, presta atenção no silêncio da tua consciência. Então, dizendo para ele que ele não tinha para que ficar nesse estado, né? Que a consciência dele não tinha nada que o acusasse para ele ficar, mas era um padrão neurótico dele, né? Então a gente acaba também por questões de como a gente valora as coisas, como a gente percebe as coisas, criando sofrimento, né? E uma das coisas que mais gera sofrimento do ponto de vista da proposta budista é o apego. Né? Quando tu tem apego, tu põe uma carga maior, né? Eu dou uma carga maior do valor dessas coisas, eu tenho medo de perder isso gera sofrimento. Então, a Joana vai colocar aqui, né, que para conquistar a paz, a gente vai ter que pagar um tributo que seja exigido pela honra de desfrutá-la. Então, isso envolve todas essas questões que a gente está colocando aqui, né? De se libertar do nosso entulho mental. Ela falou que muitas vezes a gente se deixa engolfar pela queixa ou por ruídos mentais do passado, por um monte de lixo, né? Que estão lá e que ficam nos ocupando de maneira desnecessária. Então, ela diz, de tal forma de deixar-te te engolfar pela queixa e pelo desar, que os espaços mentais se encontram preenchidos pelas ideias contraditórias. Se anelas realmente pela conquista da paz, ouve o chamado do Senhor propondo-se renovação. Liberte-se do entulho mental e carpe esse solo que tem estado ao abandono, nele semeando as diretrizes do amor e da caridade. Então, essa proposta realmente de abrir nosso coração, né? Então, assim, não, eu não quero mais ficar preso nessa condição. Eu não quero me atormentar mais. Então, o que me leva a ficar atormentado? O que me leva a ficar tão destemperado, angustiado? Né? Então, na medida que eu começo a reconhecer esse lugar, dizer eu não quero mais isso, então eu tento buscar atitudes mentais, posturas que possam contrapor essa realidade, né? Aqui no Desperte Seja Feliz,
né, ela fala que, na realidade, nós temos conteúdos viciosos que a gente acaba, que são da nossa aclimatação habitual. Eu acho que tem isso assim, né, de que aqui fala que a gente recebe muitos convites o tempo todo para mudar esse padrão. Sim. Mas, na realidade, a gente não é receptivo a esses convites, porque a gente até acha bonito, interessante, e a gente vive isso no dia a dia, né? Quando a gente vê assim, eu vejo às vezes que eu estou meio chateada com muitas coisas e alguém manda uma mensagem, né? E daí a gente vê aquela mensagem e aquilo envolve e tudo mais, mas a gente acaba por qualquer coisa que acontece, já cai novamente no nosso vício mental de reclamação, de queixa, de coisas assim, né? Isso a Joana vai trabalhar muito quando ela vai falar das emoções, nas lições para ser feliz, lições de felicidade. Ela tem, que não é da série psicológica, ela tem um capítulo sobre as emoções, e ela fala, e na série psicológica ela vai falar sobre o pensamento, a vontade, o sentimento também, onde ela também trabalha as emoções. Então, a gente acaba, de alguma maneira, criando uma atmosfera emocional, identificado com fantasias e padrões, porque essas emoções vibram, né? Elas vibram, e elas nos alimentam. A gente fica acostumado com esse tipo de alimento espiritual. E aí a gente acaba se identificando com esses padrões, né? E muitas vezes a gente passa de uma encarnação para outra e não muda, porque já está tão preso e condicionado a esses padrões mentais e emocionalmente preso ali, e internamente, inconscientemente, criando situações para provocar aquelas emoções que a gente não consegue realmente sair tão fácil, né? E aí é realmente um trabalho importante de tomar consciência, né, para poder criar novos espaços mentais e ir limpando o nosso subconsciente até gerar novos elementos renovadores e internalizando de maneira que se torne automático depois na vida da gente. Então, por que a gente não muda de uma hora para outra, né? Puxa, eu estou aqui na doutrina espírita há 30 anos, oro, recebo comunicação de entidades, leio páginas edificantes, tal, né? Né? Mas por quê? Porque eu não sou só essa consciência que já está mais responsabilizada e está trabalhando em favor de uma saída. Eu tenho outras consciências, outra história que está ligada, identificada com padrões anteriores. E que, mesmo que eu não esteja mais identificado, elas estão vivas dentro de mim, né? E tem ressonâncias. Então, mesmo que eu tenha fazendo um movimento em favor de uma nova caminhada, eu tenho que me suportar. E suportar todo esse passado que habita em mim ainda, né? Agora eu me lembrei de uma situação de uma amiga que me relatou que a mãe dela era uma pessoa muito depressiva e tinha uma mediunidade muito ostensiva, trabalhou muitos anos e acabou abandonando essa mediunidade e tinha uma depressão com muitas culpas, vitimizações, né, pena dela mesma, enfim. E ela desencarnou. E essa minha amiga me contou que ela recebeu uma mensagem, né, de uma entidade que disse: olha, a tua mãe já compreendeu que ela vai ter que retornar na tua família e para recomeçar onde ela parou. E ela disse assim: e agora? A minha mãe tinha um padrão mental negativo, né, de vitimização e de culpas. Como trabalhar isso? Como trabalhar quando o teu filho chega dessa forma e tu começa a observar? Né? Porque quando tu está falando quando é adulto, né? Como nós nos trabalharmos. E quanto pais, né? Tu recebe um filho já com essas dificuldades. O São Francisco diz assim, que para a gente evangelizar, e se necessário usar a palavra. Então, a primeira questão é o exemplo. Então, se tu tem um ambiente de paz, uma atitude de tolerância, se tu gera um clima de compreensão, tu já tem uma base protetora e uma referência que contrapõe aqueles padrões do passado, né? Então, eu tenho um ambiente interno desajustado e tenho um lar que me reorganiza, que me estrutura, que me dá segurança, que me mostra novas possibilidades. Então, isso é a coisa mais importante. E, claro, como educadores, que nós todos
somos como pais, na medida que tu compreende as tendências dos filhos, tu vai educando, conversando, mostrando, né? Daí é um processo de sabedoria nosso, né? De poder ajudar aquele filho a lidar com aquelas dificuldades inerentes à condição espiritual dele, né? Então, se tem um filho que é muito belicoso, muito agressivo, tem que trabalhar a agressividade dele, ajudar ele a controlar a raiva, começar a ele lidar com isso, ajudar a ter condições para ele compreender, mostrar caminhos, dar limite, e assim por diante, como qualquer educação, né? Então, é uma questão da gente estar atento como pais, né, em relação a essas tendências que os filhos trazem e poder encontrar caminhos que possam ajudar eles a lidar com essa realidade, né? Isso é um exercício, uma arte, né? No Jesus, à luz da psicologia profunda, no Evangelho, então, no capítulo 10 tem o capítulo da paciência, né? E ela começa o capítulo trazendo Mateus 5:9, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só que interessante. Os pacíficos são chamados filhos de Deus. Então, eu acho interessante essa frase tão forte, né, que os filhos de Deus vão ser reconhecidos por serem pacíficos, né? Então, o que significa simbolicamente essa figura de linguagem, essa imagem que Jesus diz que bem-aventurados pacíficos são chamados filhos de Deus, né? Então, Joana vai trazer um entendimento dessa frase e vai falar, então, de Jesus como sendo esse pacificador, esse homem dotado de extrema paciência, da qual consegue enfrentar metas desafiadoras e poder caminhar, né, de maneira a andar com nossos passos, né, e estimular. E aí ela diz, a ciência também pode ser considerada como a ciência da paz. E por isso são bem-aventurados pacíficos, aqueles que trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo. Então, olha só, pacíficos são aqueles que têm um método e trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo. Ou seja, eu não sou impulsivo, eu não sou enlouquecido, eu não sou trabalhado, eu não sou exigente, eu não quero impor, eu tenho um método. E esse método é alicerçado na lógica amorosa de Deus, numa lógica que eu compreendo, e na confiança desse amor dele, né? Trabalhando em favor da renovação do mundo e de suas criaturas, conseguindo ser chamados filhos de Deus, que representam toda a paz. Então, os filhos de Deus são aqueles que trabalham em favor da humanidade, né? E para trabalhar em favor da humanidade, tu tem que ter essa atitude pacífica, tolerante, paciente e confiante dentro de uma lógica ligada a esse método que envolve os critérios e a sabedoria divina. Eu estava pensando que esse método, eu acho que passa muito pela empatia, né? Que a gente pode, numa situação de conflito, tentar se colocar no lugar do outro, né? Para entender, porque às vezes a gente vê duas pessoas discutindo, cada um está falando consigo mesmo e não estão falando a mesma coisa. Uhum. E às vezes quando se consegue perceber que o que ele está querendo dizer é isso, e às vezes tem até um ponto em comum, né? Uhum. Então encontrar os consensos mínimos que podem existir. Eu acho que antes, eu fico pensando assim, o caminho é se colocar no lugar do outro e ver como é que o outro está sentindo a situação, né? Porque se a gente fizer a leitura só por nós, a gente tem uma compreensão, nunca vai dar certo. Mas se a gente conseguir olhar do outro lado, de alguma forma, minimamente, perceber por que o outro se sentiu ofendido, agredido, a gente vai entender que ninguém está brigando, talvez. Isso ela vai falar aqui, né? Porque realmente a paciência é fruto de uma compreensão.
Não tem como ser paciente com o outro se eu não realmente conseguir reconhecer qual é a realidade dele, qual é a sua necessidade, qual é o contexto que ele enfrenta. Né? Porque eu só vou poder ser paciente. Porque se eu espero de ti uma coisa que tu não pode dar, né? E tu não corresponde, eu vou exigir isso porque não compreendi você. Daí estou esperando algo que realmente está além do teu limite. Então, realmente, a paciência ela é fruto da compreensão. E por isso que a Joana vai falar dos sofrimentos ocultos, que tem muita gente que muitas vezes aparente tranquilidade, uma realidade, mas carrega dentro de si terríveis sofrimentos e embates, né? E outros não, se deixam encolarizar e agem de maneira descompensada, mas ela vai dizer daí um certo momento, quanto mais doente, mais atendimento paciente necessita a ave humana ferida no seu voo de crescimento interior. Olha só que coisa fantástica, né? Quanto mais doente, mais atendimento paciente necessita a ave humana ferida no seu voo de crescimento interior. Porque as pessoas realmente que são atormentadas, seja porque condições, estão presos em dores profundas, em ignorância, em mal compreensão, em um sentimento de desamor. Então, elas que são as que mais necessitam, porque as pessoas que estão bem, né, assim como o Gilson, eu não venho para os sãos, eu vim para os doentes. Então, da necessidade de a gente realmente poder compreender o desespero e a dificuldade do nosso irmão. Porque quem só viveu em um momento de dor, né, de desamparo, de loucura momentânea, a gente sabe o quanto é difícil estar numa situação e o quanto a gente quer ser compreendido. Né? E aí também é a base do perdão. Né? Porque se eu quero que algum irmão me compreenda e possa me perdoar, eu também tenho que compreender que a consciência de cada um está num nível de conhecimento, está numa condição própria, e saber aceitar e perdoar também ele em relação a esse momento que ele vive. Eu lembrei uma historinha do Chico Xavier, quando tu falou isso, né? Que é daquela senhora que andava atrás dele, quando chegou no centro espírita, depois de muito tempo encontrou, deu um tapa na cara dele, não sei se... E aí ele ficou muito chateado e entrou, e aí Emmanuel disse para ele, o que tu tá... Ele foi no banheiro lavar o rosto. O que tu está fazendo aqui que não foi atender essa pessoa? Ele disse, mas ela me bateu, eu nem sei porquê, não fiz nada. Tu não acha que eu tenho razão? E daí Emmanuel diz, tu tem razão, mas ela tem a necessidade. Então, na realidade, ela estava muito transtornada. Né? Tem uma outra história do Chico Xavier que eu acho interessante. Ele tinha dormido um pouquinho além do tempo, porque ele tinha psicografado até muito tarde da madrugada, e foi dormir tarde. E ele instalou o olho às 8 da manhã. Ele, quando ele viu que era às 8 da manhã, ele viu que estava atrasado para o trabalho. E saiu correndo, nem quis pegar a charrete, porque ele não foi atrás da charrete, porque ele ia de charrete para o trabalho dele, lá na fazenda onde ele trabalhava. E ele daí saiu correndo assim, pegou as coisas dele, nem tomou café, saiu correndo. E aí ele passou por uma vizinha e está dizendo, ô Chico, eu estava te esperando para tu passar aqui para falar contigo. E Chico, agora eu não posso, não sei o que, estou atrasado, tal. Daí o Emmanuel parece para ele, por que tu está nesse desespero? Quem sabe tu perde, não vai tirar pedaço, perder 5 minutinhos da tua vida e parar para ouvir a necessidade dessa irmã. Daí ele para, ele volta e diz assim, sim, minha irmã, né, me desculpa, né, estava meio atrapalhado, mas claro, vamos ver o que tu quer. E ela tinha recebido uma receita de homeopatia do Bezerra por ele, e ela não sabia como tomar. E ela queria saber, então, como ela fazia. Daí ele explicou para ela, né, direitinho, perdeu o tempo necessário, e depois tacou né, no trote dele. Daí, uma hora, o Emmanuel falou, olha que essa energia que está vindo em tua direção.
E ele abre o campo dele e percebe um fluido que envolveu ele em muito amor e paz. Era uma prece que essa senhora estava falando, fazendo em favor dele, né? Por ele ter parado esses 5 minutinhos e dado atenção para ela. Ele falou, já viu se ela tivesse falado, vai para o diabo que te carregue, né? Para ele, né? Porque tu não atendeu ela, né? E daí ele falou assim que ele não podia ficar se atormentado porque dessas coisas do mundo e pudesse prestar atenção nesses aspectos mais importantes da vida que envolvem a caridade, as relações humanas e assim por diante, né? Então, realmente... É um trechinho aqui que eu achei super interessante. Do qual livro? Do Jesus. Tá. Uhum. Todavia, aqueles que são ocultos, que são as pessoas que não demonstram, né? Uhum. São ocultos, que poucos percebem, estimulando os sentimentos mais belos do indivíduo, esses esperam mãos compassivas e corações pacientes para auscultá-los e escutar-lhes os gemidos quase inaudíveis. E aí que a gente é uma coisa interessante, a gente fica tão preocupado conosco mesmo e tão preso nas nossas dores, né, que a gente não escuta esses lamentos silenciosos de almas queridas, almas necessitadas, que precisam da nossa atenção e cuidado, né? E às vezes a gente acaba valorizando muito a nossa dor, a nossa necessidade, né? E acaba não vendo que muitas vezes tem situações muito mais difíceis, muito mais complicadas que a nossa, e a gente está se queixando de barriga cheia, né? Como se diz, né? E então, com certeza, né? Quer dizer, se a gente consegue realmente esse trabalho de pacificar nosso mundo interno, silenciando nossa queixa, trabalhando o nosso mundo para poder confiar, se abrir para a vida, a gente vai poder realmente também abrir nosso campo de percepção e aí perceber uma realidade que muitas vezes está perto da gente e a gente não consegue reconhecer. Eu acho belíssimo esse capítulo 10, né? E o final é maravilhoso. Ele vai dizendo, ela vai traçando a atitude do Cristo em vários momentos da vida dele, em relação à atitude complacente, amorosa, tolerante, pacífica, em relação a nós, e vai dizendo, né, que ele fez tudo com inexcedível paciência, não antecipando informações que a mentalidade da época estivesse em possibilidade de entender, razão porque anunciou que viria o Consolador. Então, a questão de respeitar, né? Respeitar a nossa própria ignorância, a nossa pequenez. Eu não vou falar coisas, eu não vou precipitar coisas que vocês não têm capacidade de assimilar nesse momento. E que sofrimento isso. Eu tenho um tesouro, eu tenho a resposta, e ainda eu não posso dar para vocês. Eu tenho o caminho e eu tenho que esperar o momento certo para poder vocês conseguirem perceber isso, porque vocês não estão em condições. E aí ela diz, tempo e espaço na sua dimensão encontram-se ultrapassados, valendo o momento hoje, a oportunidade apresentada para encetar a marcha da busca de Deus. Então, eu acho importante isso, né? Porque uma das questões que mais nos atormentam também é o tempo e o espaço, né? Essa dimensão, né, que nos coloca historicamente numa determinada realidade, e o quanto isso são fruto do tormento, porque a gente está envelhecendo, porque a gente está perdendo a beleza, porque a oportunidade passou, porque agora eu não tenho mais aquele atrativo, porque aquela relação foi frustrada, será que eu vou ter de novo chance, porque eu não estudei o que eu queria estudar, e a gente se atormenta pelo tempo que passou,
e se atormenta pelo tempo que virá também, né? Com medo, com receio, com angústia e das realidades que a gente vive. Então, uma das fantasias que mais nos ocupa em relação a essas questões que mobilizam e atormentam o nosso mundo é a fantasia do nosso lugar no mundo e do tempo em relação às nossas vidas, né? E aí a gente acaba desperdiçando o presente, de viver bem o nosso presente, de viver bem a nossa realidade. Pensando aqui agora, trouxe a questão do respeito, da paciência, tudo falando de Jesus como esse modelo. Ele participou, ele foi o arquiteto na construção deste planeta, né? Responsável por este planeta. E os milhões de anos que ele teve que esperar até o homem falar, até o homem começar. Né? Então, nisso aí, a gente já é um grande aprendizado para a gente. Todo esse tempo de espera, sendo que ele já sabia de tudo desde o início. Sim. Tinha um projeto ali que ele teve que organizar, dar tempo, e realmente isso vai muito além desse momento que ele trouxe aqui conosco, né? Toda a construção do planeta e todo o processo que envolve o resgate naquela promessa que ele fez para nós, que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Então, olha só, né? O trabalho e esforço e realmente essa paciência que ele tem que ter em relação a essa caminhada que se constrói junto também com esse projeto planetário. Aí ela tem uma parte que eu acho linda, esse final do capítulo, que eu acho que vale a pena a gente ler. Depois desse parágrafo, isso diz: Deus é a meta, Ele é o meio, a vida é o caminho que Ele ilumina de exemplos para que todos se encontrem e se engrandeçam. Surge, então, com a psicologia profunda, uma nova imagem de Jesus. O homem que ama, que serve, que espera, que ensina e pacientemente intercede junto ao Pai por todos aqueles que estão na retaguarda. Então, eu acho belíssimo, né? Esse amor que sabe esperar, que sabe servir, que ensina e pacientemente nos acolhe, né? Dizendo: vem, eu espero aqui um pouquinho, né? Vamos mais um pouco, né? Ele deixa de ser uma lembrança da ortodoxia ou da teologia para tornar-se vivo e atuante, próximo sempre de quem o queira escutar e seguir seus ensinamentos atuais e palpitantes. A sua proposta não é para que se fuja deste mundo enfermo, olha só, acho isso importante, da sociedade empobrecida moralmente, mas para que se consiga curar a doença com a conquista da saúde para cada membro do planeta, e haja enriquecimento moral de todas as criaturas membros do organismo social. Tal cometimento é um grave desafio, que somente os espíritos pacientes irão conseguir, e por isso serão chamados filhos de Deus. Então, eu acho que, né, nesse mundo tão delicado que a gente vive, né, tão intolerante, né, hoje em dia a intolerância campeia de maneira tão brutal, intolerância religiosa, intolerância sexual, ainda a morte de mulheres, né, de ver sim o feminicídio, a intolerância de vários graus políticos, sociais, e assim por diante, as guerras que ainda existem em vários pontos do mundo, né? Como a gente tem realmente uma dificuldade extrema de poder conquistar essa paz, como é difícil para a gente. E ela é fundamental, porque é essa paz que vai garantir, do ponto de vista espiritual, uma transição planetária mais tranquila. Quanto mais belicosidade, quanto mais a gente gerar atrito e danos, né, espirituais para o planeta, mais comprometimento e mais uma resposta violenta também, né, no mesmo grau, a gente vai ter que viver por conta disso que a gente está semeando. Né? E por isso que o Chico Xavier dizia que
até 2019 seria muito importante não haver uma terceira guerra mundial para favorecer uma transição mais adequada do ponto de vista planetário, né? E essa paz começa, como foi colocado pela Johnny, né? No dia a dia, no nosso convívio pequeno, com nossa família, com nossos filhos, com nossos colegas, com nossos vizinhos, né? Esse trabalho individual nosso, né? De poder vigiar o nosso pensamento, de poder realmente ter esse compromisso de não se alterar, de manter a tranquilidade, de manter a confiança, de poder tolerar, de poder ter paciência, de poder responder com a vida de maneira cuidadosa, né? Mais pacífica, mais compreensiva, é algo que o mundo espera e precisa de todos nós. Então, esse compromisso aqui que ele coloca, de que é um grave desafio e que somente os espíritos pacientes irão conseguir. Então, que a gente possa começar a fazer parte dessa leva de espíritos que estão tomando consciência do nosso compromisso, da nossa responsabilidade de realmente mudar o cenário do planeta. E o cenário do planeta muda com a nossa mudança da nossa paisagem mental, da nossa atitude no dia a dia. Só assim a gente vai conseguir. E como é difícil. Porque alguém abriu a boca e a pessoa diferente de título já sai lascando hoje em dia. Então, em vez de buscar compreensão e conviver com as diferenças, a gente está num nível de intolerância, hoje em dia, terrível, né? Então, a gente tem que começar a rever a nossa atitude em relação a isso. Bem, gente, então, é isso aí. Então, com isso, a gente encerra esse item. Semana que vem, então, nós vamos para o item 20, Psicologia da Humildade. Nós vamos trabalhar o capítulo 11, a Abnegação e Humildade, do livro Autodescobrimento, uma busca interior, e vamos trabalhar o capítulo 35, Pedir e Conseguir, do livro Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Ok?